Eu convido você que tem sua Bíblia para que possa abri-la no Salmo 139. Louvado seja Deus. Nós vamos fazer a leitura no Salmo 139, do primeiro versículo até o versículo de número 12. Salmo 139, versículo 1 ao 12, diz assim: Senhor, tu me sondaste e me conheces, tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que eu não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer ao Seol a minha cama, eis que tu estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a sua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Amém. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Você fecha a tua Bíblia. Eu gostaria que você dirigisse toda a sua atenção agora aqui para o altar, né? Você que está em casa também, fique bastante atento. Mas antes de nós iniciarmos a mensagem propriamente, eu quero fazer uma pergunta que naturalmente eu não costumo fazer, mas eu senti no coração. Eu gostaria de perguntar se nós temos alguém neste culto aqui conosco, né, de forma presencial, se nós temos alguém pela primeira vez. Você nunca esteve antes dentro desta igreja. Nós temos alguém aqui que esteja pela primeira vez? Eu vejo ali mãos que se levantam, pessoas que estão aqui pela primeira vez. Nós temos alguém mais? Me parece que não, mas temos aqui alguns irmãos. Sejam bem-vindos entre nós. É uma honra para nós, é uma alegria tê-los aqui, nos visitando pela primeira vez. Mas eu gostaria agora de dirigir uma pergunta a todos, não só a esses irmãos que se manifestaram estar aqui pela primeira vez conosco, mas todos nós, todos vocês que estão aqui, quantos realmente creem no teu coração, você tem uma firme convicção, e mesmo você que está também conosco pela live, você tem uma firme convicção que você não está aqui neste culto por acaso, mas que você está por conta de um propósito de Deus. Você crê nisso? Que você não veio hoje aqui por acaso? Que você está aqui porque Deus tem um propósito na tua vida? Aleluia! Essa é a forma como eu creio também. Creio a meu respeito, que eu também não estou aqui por acaso, não estou aqui apenas porque eu sou o pastor da igreja, não estou aqui apenas porque eu tenho um compromisso de estar aqui, e creio a teu respeito, que nem eu e nem você estamos aqui por acaso. Estamos aqui porque Deus tem um plano, Deus tem um propósito para cada um de nós. Amém, irmãos? Então você que vai ouvir esta palavra, quer seja de forma presencial, quer seja pela live, creia que Deus tem algo para comunicar, Deus tem algo para falar para cada um de nós. Caso não fosse assim, nós não estaríamos aqui. Caso não fosse assim, você não estaria participando deste culto. E o desejo do meu coração é que Deus fale com cada um daqueles que estão agora participando deste culto, assim como o Senhor falou comigo, assim como o Espírito Santo já falou comigo, já tratou comigo, pela manhã, quando eu me levanto e vou buscar de Deus uma palavra para compartilhar com a igreja, o Senhor falou ao meu coração, e o desejo do meu coração, que assim como o Senhor falou comigo, cada um daqueles que estão conosco, também possam ao final desta mensagem dizer: Senhor, o Senhor tratou no meu coração. Mas eu entendo, irmãos, que pode haver alguém
né? Pode haver pessoas, mais do que uma até, não só de forma presencial, mas também pela live, que ao final da mensagem pode dizer o seguinte: olha, essa palavra não teve nada a ver comigo, essa palavra não me diz respeito, não falou nada ao meu coração, não acrescentou nada para mim. E eu vou até entender, e vou até respeitar se houver alguém com esse tipo de pensamento. Mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos, antes de entrarmos na mensagem propriamente, que este tipo de pensamento que às vezes pode ocorrer com qualquer um de nós, se dá muitas vezes pelo fato, irmãos, de que nós, ao olharmos para nós encontramos apenas em nós virtudes, nós encontramos em nós apenas qualidades, e porque nós olhamos para nós e só vemos qualidade, há determinadas palavras que não diz respeito a nós, pensamos assim, não é? Porque, via de regra, nós, seres humanos, somos assim, não é? Conseguimos às vezes enxergar e até criar, às vezes enxergamos até coisa que não existe na vida dos outros, mas nós temos dificuldade para enxergar em nós mesmos as nossas falhas, as nossas faltas, não é? E é por isso, irmãos, que o Espírito Santo de Deus, ele tem o trabalho, uma das incumbências, uma das responsabilidades, uma das atribuições dadas ao Espírito Santo, de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Amém, irmãos? Não é o pastor que convence, não é a esposa que convence o marido, não é o marido que convence a esposa, não são os pais que convencem os filhos. Nós podemos, de repente, até ser um instrumento para comunicar a verdade, mas a obra de convencimento e fazer com que nós, pecadores, reconheçamos os nossos pecados, é obra do Espírito Santo. Mas eu louvo a Deus, irmãos, porque eu disse há pouco, que nós costumamos enxergar em nós as virtudes, nós costumamos enxergar em nós as qualidades, e de fato temos. Todos nós temos virtudes, todos nós temos qualidades, não há ninguém, absolutamente ninguém, que seja desprovido de qualidades. Mas também nós precisamos entender que todos nós, e aqui eu quero abrir um parênteses, de repente, talvez nem todos, mas a grande maioria de nós sabemos que nós temos falhas. Isso me faz lembrar, irmãos, as cartas que o Senhor Jesus deu a João, para que João entregasse às 7 igrejas da Ásia. Aliás, é um assunto que está sendo tratado na nossa escola bíblica. Nesta terça-feira agora, a pastora Rosângela encerra esta matéria, as 7 igrejas do Apocalipse. Mas só relembrando, os irmãos que conhecem a palavra de Deus, vão se lembrar que em cada uma daquelas cartas, das 7 cartas às 7 igrejas, o Senhor ressalta as virtudes daquelas igrejas. O Senhor ressalta as qualidades que aquelas igrejas têm. Mas também, em cada uma daquelas cartas, com exceção de 2 das igrejas, o Senhor também aponta as suas falhas. Num determinado momento, quando o Senhor ressalta a qualidade, conheço as tuas obras, eu sei quem você é, exaltando ali os pontos fortes daquela determinada igreja, mas num determinado momento daquela carta o Senhor diz: tenho porém contra ti. E é esse tenho porém contra ti que o Espírito Santo certamente vai falar comigo e com você, se porventura, não estou aqui, pelo amor de Deus, julgando e nem acusando ninguém, o meu papel aqui é apenas de pregador da palavra. Eu já disse há pouco, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Senhor, é o Espírito Santo. Amém, irmãos? Mas é este contra ti que eu tenho que ficar atento. E por quê, irmãos? Por uma razão bastante interessante. Porque quando nós olhamos para aquelas cartas do Apocalipse e vemos o Senhor dizendo à maioria daquelas igrejas: tenho porém contra ti, não é no sentido do Senhor envergonhar aquela igreja, não é no sentido do Senhor humilhar aquela igreja, não é no sentido do Senhor condenar aquela igreja,
mas no sentido do Senhor trazer a realidade da igreja, aquilo que não está em harmonia com a sua santidade, aquilo que não está em harmonia com a sua vontade, para que aquela igreja possa corrigir o seu curso, corrigir o seu caminho. Assim também, quando o Espírito Santo aponta para mim os meus erros, as minhas falhas, os meus pecados, não é para me humilhar, não é para me envergonhar, não é para me condenar, mas para que eu tenha consciência que o Senhor está dando oportunidade de eu endireitar os meus caminhos. Amém, igreja? Você entende isso? Então, por favor, em nome do Senhor Jesus Cristo, abra o teu coração para o Espírito Santo. Abra o teu coração. Nós dissemos há pouco, nenhum de nós estamos neste culto por acaso. Se eu estou aqui, se você está aqui, se você está conosco através desta live, é porque Deus tem um propósito. Amém? Muito bem, dito isso, nós vamos então à mensagem. Nós lemos aqui 12 versículos dos Salmos de número 139. Mas este salmo, no seu todo, ele vai falar de dois assuntos muito importantes. Na verdade, ele vai tratar de dois atributos divinos. Este salmo fala da onipresença e este salmo fala da onipotência de Deus. Nós não lemos o salmo todo para não ficar uma leitura extensa. Até onde nós lemos, versículo de número 12, vai falar da onipresença de Deus. Senhor, aonde poderei me esconder de Ti? Aonde eu poderei, Senhor, fugir da Tua presença? Se eu for no mais alto céus, o Senhor está. Se eu descer no mais profundo abismo, o Senhor está. Se eu tomar as asas da alva, se eu for para outra extremidade do mundo, ali o Senhor está. Então o Senhor vai tratar conosco nesta noite a respeito da sua onipresença e da sua onipotência. O que é onipresença? A onipresença é um atributo divino segundo o qual Deus está presente em todos os pontos da criação. Pode-se dizer que Deus está totalmente presente em cada ponto do universo. Isto é onipresença. Um atributo que só Deus tem, só a Ele pertence. Esta condição, esta capacidade de estar em todos os pontos do universo no mesmo momento. Amém, irmãos? Por isso, o versículo de número 7 deste salmo, eu gostaria que colocasse para nós, assim facilita a nossa leitura. O versículo de número 7, ele vai dizer o seguinte: para onde me irei do teu espírito? E para onde fugirei da tua face? Aonde é que eu e você, meu querido irmão, podemos ir que nós não estaremos sob o olhar de Deus? Onde eu e você podemos ir que nós estaremos escondidos da face de Deus? Em lugar nenhum, absolutamente. Em hora nenhuma, em momento nenhum. Porque a onipresença, estar presente em todos os lugares, em todos os momentos, em qualquer ponto do universo, é um atributo que pertence a Deus. Amém, irmãos? Mas o Senhor não é apenas também onipresente, Ele é onipotente. Deus não é somente aquele que está totalmente presente em cada ponto do universo, como também é aquele que tem o poder e domina sobre toda a sua criação. E aí então, meu querido irmão e irmã, entendendo, ou procurando entender, esses atributos divinos, de onipresença, de onipotência, eu fico imaginando, irmãos, que é uma insensatez ao ser humano imaginar que ele possa fugir da presença de Deus. É uma insensatez, é uma loucura ao ser humano imaginar que ele pode esconder-se de Deus, como também é uma insensatez, é uma loucura alguém imaginar que possa confrontar a Deus, resistir a Deus no seu poder, naquilo que realmente Deus tem para nós. Deus, Ele é
todo-poderoso. Amém, irmãos? Todo-poderoso. Não há como eu, não há como você, não há como qualquer ser do universo. Não estamos falando apenas de seres humanos, mas não há qualquer ser no universo que possa resistir ao poder de Deus. Tem um versículo precioso, né, em Isaías capítulo 43, versículo de número 13, que eu gostaria de ler com vocês. Olha bem o que diz este verso. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, diz o Senhor, quem impedirá? Amém, irmãos? Segura esse versículo aí para mim, por favor. Este versículo fala, irmãos, da onipotência de Deus, né? Mas é interessante porque ele não começa falando da onipotência, ele fala de um outro atributo divino também, né? Ele fala da eternidade de Deus. Só Deus é eterno. Por isso o versículo começa dizendo: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Só Deus é eterno. Só Deus não tem início de dias e nem fim de dias. Isto é eternidade. Não há começo da existência, não há fim da existência. Mas, na verdade, o assunto nosso não é a eternidade. O assunto nosso é a onipresença e onipotência. E dentro da onipotência, este versículo está dizendo: ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Agindo eu, ou operando eu, quem vai impedir? Então, irmãos, fica claro, né? Poderíamos, de repente, encerrar aqui a mensagem, que a mensagem já está entregue. E penso que todos nós já entendemos. Não há quem possa fugir aos olhos de Deus, e não há quem possa resistir ao poder de Deus. Amém, irmãos? Diferente disso, conforme já foi dito, seria uma insensatez. Diferente disso, seria, de fato, uma loucura. E embora seja uma insensatez, embora seja uma loucura, por incrível que pareça, a própria palavra de Deus nos traz exemplos de homens que tentaram fugir da presença de Deus, que imaginaram fugir da presença de Deus. Embora seja uma insensatez, a palavra de Deus registra que houve pessoas que intentaram resistir ao poder de Deus. E se nós pensamos, queridos irmãos, que isto é apenas no passado, a verdade é que esta mesma loucura continua nos nossos dias. Ainda tem aqueles que acham que é possível escapar aos olhos de Deus. E ainda tem aqueles que acham que é possível resistir ao poder de Deus. Mas esse versículo ele diz: ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, diz o Senhor, quem impedirá? Mas para ilustrar, para abrir melhor o entendimento de cada um de nós, eu quero deixar aqui apenas alguns exemplos, né, de alguns homens que tentaram esconder-se de Deus ou tentaram resistir ao poder de Deus. Apenas alguns exemplos, de repente nós podemos buscar dentro da palavra e encontrarmos até mais do que aquele que o pastor vai citar, mas eu penso que aquilo que o Senhor colocou no meu coração e que eu quero compartilhar com você, seja suficiente para abrir bem o nosso entendimento em relação a este assunto. O primeiro homem que imaginou poder fugir, poder esconder da presença de Deus, está lá em Gênesis capítulo 3, versículo de número 8. Vamos lá. Gênesis capítulo 3, verso 8. Sim? Diz o texto: e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, não é? Este ouviram a voz do Senhor Deus, está se referindo a quem, irmãos? Está se referindo a Adão e Eva, sua mulher, após eles terem pecado, após eles terem comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal que o Senhor havia ordenado para que não comesse. Então, é a respeito de Adão e Eva que está tratando este versículo.
E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Segura esse verso. Veja bem, irmãos, embora o texto, ele diga de forma literal, escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor. Você acredita que realmente Adão e Eva conseguiram esconder-se da presença do Senhor? Imaginaram, talvez a forma mais apropriada de nós interpretarmos este versículo seria exatamente isto, Imaginaram Adão e sua mulher terem se escondido da presença do Senhor. Só pensaram, só imaginaram que estavam escondidos, porque na verdade jamais Adão e Eva poderiam, e assim como qualquer outra pessoa, qualquer outro ser, poderia esconder-se da presença do Senhor. Mas na sua insensatez, na sua loucura, após ter pecado, ter transgredido a ordem do Senhor, a palavra de Deus diz que Adão e Eva tentam se esconder da presença de Deus. E o Senhor os chama, os irmãos conhecem a história, conhecem a palavra, Adão, onde estás? E Adão, percebendo que não podia resistir ao chamado divino, ele se apresenta. Senhor, vimos que estávamos nus e nos escondemos, envergonhados. E aí começa aquela conversa, aquele diálogo que os irmãos já conhecem. Mas como é que você descobriu que estava nu? Comeste do fruto da árvore que eu proibi que comesse? E aí Deus trata com o homem, Deus trata com a mulher, Deus trata com a serpente. Mas o que eu quero enfatizar aqui, irmãos, é exatamente isto, que Adão imaginou tentar esconder-se da presença de Deus. E é muito interessante porque quando o homem ele não tem a capacidade, a sensibilidade de reconhecer o seu erro, reconhecer o seu pecado, ele tenta esconder-se e tenta não só esconder-se de Deus, mas tenta esconder também a sua nudez, o seu pecado. Porque a palavra do Senhor vai dizer, neste caso, que Adão e Eva fizeram para eles aventais, túnicas de folhas de figueira, imaginando com isso cobrir a sua nudez. Eu quero um outro exemplo, irmãos, ainda no livro de Gênesis, capítulo 4, verso 9, de alguém que tentou fugir, esconder-se da presença do Senhor. E disse o Senhor a Caim, essa conversa aqui também é interessante você saber, Quando o Senhor procura Caim e pergunta para ele a respeito do seu irmão Abel, Caim, na verdade, já havia matado Abel. Os irmãos conhecem a palavra. Abel oferece um sacrifício que agrada a Deus, Caim oferece um sacrifício que é rejeitado por Deus. Por inveja, por ciúme, Caim mata o seu irmão. E aí então Deus vem e inquire, Deus vem e questiona Caim a respeito do que ele fez. Mas Deus não pergunta o que você fez, Deus pergunta para Caim o seguinte: onde está Abel, teu irmão? Qual foi a resposta dele? Não sei, sou eu guardador do meu irmão? Em outras palavras, Senhor, eu não sei. Não estou sabendo a respeito de Abel. Mas como não estava sabendo? Ele já tinha acabado de matar Abel. Então, na verdade, irmãos, fica muito claro neste versículo que o que Caim propôs no seu coração era esconder de Deus aquilo que ele havia feito. Aonde está o teu irmão Abel? Não sei. Porventura sou eu o guardador do meu irmão? E eu pergunto para você, meu querido irmão e irmã, Deus já não sabia exatamente o que Caim havia feito? Sim ou não? Certamente sabia, irmãos. Certamente sabia. Como o Senhor já sabia o que Adão e Eva haviam feito? Ou será que eles trouxeram para Deus? Ou será que alguém pode trazer para Deus uma informação, algo que Deus não sabe? Nós acabamos de ler o Salmo 139, Senhor, Tu sondas o meu coração, ainda que haja palavra na minha boca, o Senhor já sabe o que eu vou falar. Amém, irmãos? Deus não é surpreendido por nenhuma novidade,
Deus sabia o que Adão e Eva haviam feito, mas Deus chega e pergunta: aonde você está, Adão? Deus já sabia o que Caim havia feito com Abel, mas o Senhor chega e pergunta: onde é que está o teu irmão? E mais uma vez, meu querido irmão e irmã, eu quero lhe dizer que quando a palavra de Deus, quando o Espírito de Deus confronta a mim e a você, como confrontou a Adão e Eva, como confrontou a Caim, não é no sentido, meu querido irmão e irmã, de humilhar, de envergonhar, de simplesmente julgar o nosso erro, julgar o nosso pecado, mas é a oportunidade de Deus, do arrependimento e da busca do perdão. Que Adão não fez, que Eva não fez, que Caim não fez. Mas que eu e você, se formos confrontados pela palavra e reconhecermos o nosso erro, o nosso pecado, nós temos a oportunidade. Como nos lembramos de quando Davi foi confrontado no seu pecado através do profeta Natã, você que conhece a palavra sabe o que o pastor está dizendo. Natã chega depois que Davi havia cometido um adultério, um homicídio. Natã, o profeta, é usado por Deus para confrontar, e quando Davi reconhece o seu erro, reconhece o seu pecado, ele diz: pequei contra Deus, pequei. E aí ele se arrepende, e nós vemos todo o arrependimento e toda a contrição do coração de Davi, registrado lá no Salmo de número 51. Então Deus estava dando para Adão, Deus estava dando para Eva, como Deus estava dando aqui para Caim, a oportunidade do arrependimento e da busca do perdão. Mas ao invés deles entenderem desta forma, eles acharam ser possível esconder-se da presença de Deus e esconder os seus erros da presença de Deus. Uma loucura. Amém, irmãos? Uma insensatez. O que é que diz o Salmos de número 139? Para onde eu irei que eu possa fugir da tua presença? Se eu subir ao céu, o Senhor está. Se eu for na profundeza, o Senhor está. Se eu for do outro lado do mundo, o Senhor está. Trevas e luz para ti é a mesma coisa, não há diferença. Amém, igreja? Não há diferença. Não há diferença. Vamos ver ainda o exemplo de mais alguém, que tentou aqui resistir a Deus. Gênesis capítulo 11, versículo de número 4. E disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus. Antes de concluirmos a leitura deste verso, deixa eu só posicionar você. Esse texto está se referindo a um episódio acontecido algumas gerações depois do dilúvio. Depois que Noé e sua família haviam sido guardados pelo Senhor, através da arca, algumas gerações depois, mais exatamente 2 gerações depois dos filhos de Noé, nós vemos aqui, e disseram, só que esse disseram, na verdade tinha alguém que estava liderando este acontecimento. Este alguém chama-se Nimrod. Nimrod era bisneto de Noé. Então esse Nimrod, ele reúne um povo, e aí então nós vamos ver aqui o que diz. E disseram: edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Nimrod lidera lá um grupo de pessoas, possivelmente um grupo muito grande de pessoas, porque ele estava proposto a construir uma cidade e construir uma torre, justamente para que eles não fossem espalhados sobre a face da terra, quando, na verdade, desde a criação do primeiro casal, a ordem de Deus era o seguinte: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Esse era o plano, sempre foi o plano. Sede fecundos, multiplicai-vos e encham a terra, como a terra está cheia hoje. 7 bilhões e alguma coisa de pessoas, era o que Deus queria. No entanto, a palavra de Deus nos faz saber que, neste tempo, algumas gerações depois do dilúvio, Nimrod lidera um grupo de pessoas e diz: nós não vamos nos espalhar.
como se pudesse resistir a Deus, como se pudesse resistir à vontade de Deus. Mas nós lemos lá em Isaías, capítulo 43, quem há que possa escapar das minhas mãos? E agindo eu, diz o Senhor, quem impedirá? Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito. Não adianta Nimrod e todo o seu grupo, todo o seu povo se rebelar contra Deus. A palavra do Senhor vai dizer, né, que Deus desce para ver aquilo que o homem estava fazendo, e viu que era a má intenção do seu coração, e todos tinham uma mesma língua, e disse Deus, eis que todos têm uma mesma língua, já não haverá mais restrição para tudo aquilo que eles intentarem fazer. E então, o que diz a palavra? O Senhor vai e confunde as línguas, e aí então as pessoas não se entendiam mais, e aí aquilo que Deus havia planejado teve que acontecer, porque as pessoas agora começavam a se juntar em grupos, conforme se comunicavam, podiam entender um ao outro, e estes grupos foram se espalhando, e aí começa o início das nações, e aí está a razão das muitas línguas, das variedades de línguas que se fala hoje no mundo. Por conta do quê? Por conta de uma rebelião que alguém intentou contra Deus. Numa demonstração clara de loucura, numa demonstração clara de insensatez, porque não há ninguém que possa resistir a Deus. Amém, irmãos? Estamos falando de um Deus onipresente, estamos falando de um Deus onipotente. É muito interessante este texto, irmãos, né? Se nós continuássemos, mas nós vamos parar nesse verso, se nós continuássemos a leitura, nós vamos ver o Senhor dizendo: eia, desçamos, vamos ver o que é que os homens estão fazendo na terra. Como que se de repente necessitasse de que Deus de fato viesse para poder tomar conhecimento daquilo que estava acontecendo, o que também não é a realidade do texto bíblico, não é? Porque Deus já sabia, sim ou não, irmãos? Deus já sabia, Deus já estava vendo, tudo estava claro, né? Deus apenas veio para confrontar. Não porque Deus foi tomado de surpresa a hora que ele chegou na terra e viu, mas o que esse Nimrod está fazendo? O que essas pessoas estão fazendo? Não, Deus já viu, Deus já sabia, não é? Aliás, irmãos, eu quero aqui fazer um parênteses, né? Mas eu ouvi algo, irmãos, que mexeu comigo, né? Embora seja algo simples, e até como pastor eu conheço, eu sei disso, né? Mas tem coisas que às vezes você olha ali e você fala, meu Deus, que coisa tremenda. Irmãos, preste atenção, um parênteses dentro da mensagem. Toda a história da humanidade, do início ao fim, toda a história da humanidade, do início ao fim, já foi visto por Deus. Já foi visto por Deus. Deus já viu, Deus já conhece, né? Não é Deus que determinou isso e aquilo e aquele outro. Deus apenas, quando Ele traz a sua palavra, Ele está dizendo daquilo que vai acontecer, porque na eternidade, né, no kairós de Deus, no tempo de Deus, Deus já viu que vai acontecer. Né? Só para exemplificar isso que eu estou dizendo, e me perdoe, eu estou saindo um pouco aqui do texto, mas só para exemplificar isto, alguém sugeriu, né, e disse, escuta, vamos pensar na seguinte possibilidade, a palavra de Deus diz que a besta, o anticristo, o falso profeta, Satanás, serão lançados no fogo ardente. Vamos pensar a seguinte possibilidade, que de repente o anticristo se arrependesse, e ele pedisse perdão, e Deus o perdoaria, e então ele seria perdoado, porque Deus é amor, Deus é perdão. E como é que ficaria? Não existe essa possibilidade, porque o que está escrito na palavra de Deus, especialmente o que está escrito no Apocalipse, o que está escrito nos livros das revelações, Daniel é um outro exemplo, o que está escrito, irmãos, é aquilo que Deus já viu, é aquilo que vai acontecer, porque não há como mudar. Amém, igreja?
Não sei se eu estou conseguindo passar para você, né, essa ideia. Não é alguma coisa que Deus está determinando que vai acontecer, não, é algo que Deus já viu acontecer, porque Deus, Ele é eterno. Então, o que está escrito não existe possibilidade de mudança, porque no tempo de Deus, no kairós de Deus, isso já aconteceu, está acontecendo e vai continuar acontecendo dentro do nosso tempo, que é o cronos. Então, dentro do nosso tempo, as coisas vão acontecendo, mas no tempo de Deus, essas coisas já aconteceram. Então, preste atenção, né? Quando Deus determinou que a humanidade cobriria toda a terra, não tem como resistir, né? Não tem porquê Nimrod ou qualquer outra pessoa intentar contra o poder de Deus. Se eles não puderam, com certeza eu também não posso. Se eles não puderam, com certeza você também não pode. Amém? Vamos lá, mais um exemplo. Estamos chegando no final, irmãos. Eu quero dar um exemplo aqui, que esse aqui, eu não preciso nem falar o nome dele, que todo mundo já sabe, né? Se eu falar aqui, se eu perguntar aqui, irmãos, qual é o maior exemplo de alguém que tentou fugir da presença de Deus? Né? Quem é o maior exemplo que você se lembra? Quem? Jonas. Meu Deus, esse Jonas ficou famoso. Você não precisa nem falar o nome dele. É só você falar aquele que tentou fugir da presença de Deus. Vamos lá. Jonas capítulo 1, versículo de número 3. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, né? Pensou em fugir, tentou fugir. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Deus tinha um propósito, os irmãos todos conhecem a palavra, né? Jonas temeu, e Jonas, ele quis fugir. Agora, eu quero enfatizar isso, porque é Deus falando ao teu coração. É possível resistir à vontade de Deus? É possível dizer, Senhor, o Senhor quer, mas eu não faço? O Senhor quer dessa maneira, mas eu quero daquela, e é daquela que vai ser? É assim que acontece? Jonas tentou fugir, levantou-se para fugir. E todo mundo sabe. Aliás, se tem duas historinhas que nós aprendemos já desde as escolas bíblicas infantis, né, a história de Davi e Golias e a história de Jonas e o peixe. Né? Não tem ninguém que nunca tenha ouvido pelo menos essas duas histórias. Não adianta. 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. E a hora que o peixe o lança para fora, o lança exatamente aonde? Na praia de Nínive, onde Deus queria que ele tivesse ido confortavelmente de navio. No entanto, se não quer ir confortavelmente de navio, pode ir dentro do ventre do peixe, porque você vai do mesmo jeito. Você vai do mesmo jeito. Não tem como. Deus está falando com você? Como é que você quer ir? Confortável? Ou você quer ir no ventre do peixe? Todos nós, irmãos, já ouvimos falar, e alguns de nós falamos até algumas vezes, né, esta expressão, se não vem pelo amor, vem pela... Não ouvimos isso tantas vezes? E já nós mesmos, em algumas vezes, já falamos isso. Não tem como resistir. Agindo eu, diz o Senhor, quem impedirá? Jonas, você vai a Nínive, você vai pregar, e você vai dizer para aquela cidade que o prazo que eu estou dando para eles é de 40 dias. Se em 40 dias eles não se arrependerem, eu vou julgar a cidade. Uma cidade de mais de 500 mil homens, diz a palavra de Deus, uma cidade grande, né, homens violentos. Jonas temeu. Mas Deus tinha um plano e Deus tinha um propósito. E o propósito de Deus tem que ser cumprido. E nós louvamos a Deus, porque conhecemos a história, e a história vai nos dizer que Jonas pregou para a cidade de Nínive, e houve uma
conversão em massa a partir do rei da cidade. A partir do rei de Nínive, todos os homens, inclusive o rei, ele decreta um jejum que até os animais foram obrigados a jejuar, se converteram, se arrependeram dos seus pecados, e Deus não subjugou a cidade da forma como ele tinha dito que faria, caso eles não se arrependessem. Deus tem planos, irmãos, Deus tem propósitos, e os propósitos não são apenas para as nossas vidas, Deus tem propósitos para as nossas vidas, e Deus tem propósitos através das nossas vidas. Então é isso que nós temos que entender, que nós temos que estar abertos para receber o que Deus tem para nós, e temos que estar abertos e prontos para sermos instrumentos de Deus para aquilo que Deus quer na vida de outras pessoas, e não há como resistir, porque ou vai confortavelmente de navio, ou vai na barriga do peixe, de um jeito ou de outro acaba indo. Amém, irmãos? Não há como resistir ao poder de Deus. Eu quero dar o último exemplo, de alguém que imaginou poder resistir ao Senhor. Estamos falando de duas coisas: imaginar poder esconder-se da presença de Deus, e imaginar poder resistir à vontade de Deus. São duas loucuras que o homem pode de repente fazer: imaginar esconder-se de Deus, ou imaginar poder resistir a uma vontade divina. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versos 4 e 5. Atos, capítulo 9, versos 4 e 5. Por favor. Diz aqui a palavra de Deus: e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Segura aí um pouquinho, volta. Deixa eu só passar para os irmãos. Você conhece a história. Aqui está falando a respeito de Saulo, que mais adiante vai ser chamado Paulo. Mas este Saulo, até esse momento aqui, ele era um perseguidor da igreja de Cristo. Ele era um perseguidor. Ele era alguém que recebia cartas das autoridades religiosas de Jerusalém, para que corresse de cidade em cidade, perseguindo aquilo que eles chamavam os da seita do Nazareno. Os discípulos, os cristãos, os seguidores de Jesus, eram chamados por eles os da seita do Nazareno. E Saulo, ele tinha assim um ódio mortal contra os cristãos, de maneira que ele fazia questão de ir, e aonde ele encontrasse um grupo de cristãos, os da seita do Nazareno, ele trazia para ser preso. A palavra de Deus diz que ele, Saulo, foi um dos que esteve presente, por ocasião da morte de Estevão. Ele segurou, inclusive, as vestes dos soldados ou dos sacerdotes, das pessoas que estavam ali para apedrejar a Estevão. Então ele nutria um ódio cruel, pelos cristãos. E aqui, nesse texto, a palavra de Deus está dizendo que ele havia recebido carta das autoridades de Jerusalém para ir a Damasco, capital da Síria, para que, se encontrasse ali alguns cristãos, fizesse exatamente aquilo que ele estava acostumado a fazer: trazer arrastado e colocar na prisão. Então, é disso que está tratando, do momento em que Saulo tem um encontro com o Senhor. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Segura este versículo. Paulo indo com a sua comitiva de Jerusalém para Damasco, em meio ao caminho, a palavra de Deus diz que uma luz muito forte, resplandecente, encobriu a todos, e a palavra de Deus diz que Saulo cai da sua cavalgadura, cai do seu cavalo, e quando ele cai do cavalo, ele vai ouvir a voz do Senhor. Versículo 4, volta para mim por gentileza, Malu. E caindo em terra, ouviu a voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E é muito interessante, irmãos, esta expressão, porque Saulo não saiu de Jerusalém para ir perseguir Jesus.
Até porque neste tempo aqui, Jesus já não estava mais aqui na terra. Jesus já tinha ido para a cruz, Jesus tinha sido sepultado, terceiro dia Jesus ressuscitou, ficou mais 40 dias com os seus discípulos, depois dos 40 dias Jesus é assunto aos céus. Então, quando Saulo saiu de Jerusalém, ele não saiu para perseguir Jesus, ele saiu para perseguir os discípulos, os seguidores, os cristãos. Mas aqui Jesus está dizendo o seguinte: por que me persegues? Isto significa dizer, meu querido irmão e irmã, que aquele que persegue um cristão, aquele que persegue a igreja de Jesus, está perseguindo o próprio Jesus. Quem intenta contra um ungido de Deus, um escolhido de Deus, uma escolhida de Deus, está intentando contra o próprio Senhor Jesus. Vamos para o verso 5. E ele disse, Saulo dizendo: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. E vai terminar o versículo dizendo: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. O que é recalcitrar? Recalcitrar é oferecer resistência, não obedecer. O Senhor Jesus está dizendo nesta visão a Paulo, caído ali na estrada, no caminho para Damasco: Paulo ou Saulo, duro é para você resistir, duro é para você não obedecer à minha vontade, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. O que é um aguilhão? Um aguilhão, na verdade, o aguilhão é a ponta daquilo que se chama de aguilhada. A aguilhada era um instrumento, uma ferramenta, como um ferrão, aquela ponta, um ferrão, para instigar o gado. Ainda existe até hoje lugares em que o gado é manejado desta forma, através de um ferrão, cujo nome técnico é aguilhada, e a ponta, aquela que fere, aquela que machuca, é o aguilhão. E o Senhor está dizendo para Saulo o seguinte: Saulo, não adianta você resistir, não adianta você endurecer, porque quanto mais você endurecer contra os aguilhões, mais ele vai te ferir, mais ele vai te machucar, uma espora, hoje acho que não se usa muito, pelo menos aqui na região, parece-me que não, mas deve ter regiões do Brasil que ainda a montaria de animais, as pessoas usam esporas, que é justamente para instigar o animal, ou para ele andar, ou para ele obedecer, enfim, de alguma forma, não sei. Aquilo também é um aguilhão, é alguma coisa que vai machucar, que vai ferir, e à medida em que o animal, ele resistir, mais ferido ele será. E o Senhor está dizendo para Saulo o seguinte: é bobagem para você, é besteira você endurecer, é bobagem você resistir, porque quanto mais você tentar resistir, mais você vai ser machucado, mais você vai ser ferido. Então, bom é para você deixar, permitir que o Senhor possa realmente operar, realizar os seus planos e os seus propósitos na sua vida, porque de uma forma ou de outra, Deus vai tratar com você. Amém, irmãos? E aí agora, a palavra de Deus para mim e para você dentro desta mensagem. Em que área da tua vida você tem recalcitrado? Em que área da tua vida, ou existe alguma área da tua vida que você tem resistido? Que você tem dito: Senhor, aqui não, aqui o Senhor não toca, aqui sou eu, aqui é comigo, aqui é do meu jeito. Porque infelizmente, irmãos, por mais insensato que também pareça ser, existem cristãos, eu estou falando, não estou falando de pessoas que não conhecem a Cristo, mas existem cristãos que têm áreas da sua vida que eles dizem: Senhor, aqui o Senhor não mexe, aqui o Senhor não toca, aqui é do meu jeito, aqui eu faço assim. Meu querido irmão e irmã, em nome de Jesus Cristo, sem nenhuma acusação, quem me conhece sabe disso, eu sou pastor, eu sou pregador da palavra de Deus, eu não sou senhor da vida de ninguém,
eu não fiscalizo a vida de ninguém, eu não policio a vida de ninguém. Não me interessa para mim o que você está fazendo, interessa para mim o que eu estou pregando, o que eu estou te ensinando, isso sim me diz respeito. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, não endureça o teu coração, conforme diz a palavra de Deus, como em Meribá, no dia da provação, em que os vossos pais me tentaram, e viram a minha ira. Por isso eu me desgostei com esta geração, e disse, são homens de dura serviço, por isso não entrarão no meu repouso. E por 40 anos aquele povo ficou circulando ali pelo deserto, sem entrar na terra prometida, por conta de um coração endurecido, por conta de áreas em suas vidas, que eles não permitiram ser tratados e ser trabalhados pelo Senhor. Você está entendendo? Eu e você, meu querido irmão e irmã, todos nós, a humanidade, nós estamos diante de um Deus onipresente, e estamos diante de um Deus onipotente. Não tem como escapar. A melhor coisa a fazer é se entregar, se render ao Senhor. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, como vaso nas mãos do oleiro, faça em mim segundo a tua vontade. Por que, irmãos? Porque com dor ou sem dor vai acontecer. Então, se vai acontecer porque é plano de Deus, é melhor que seja sem dor. Essa história que é real, que é verdadeira, se não vem pelo amor, vem pela dor. Mas eu gostaria que na vida de cada um de vocês que estão ouvindo esta palavra, você que está conosco através desta live, que o Senhor não precisa usar o aguilhão, que o Senhor não precisa ferir ninguém, para que a gente venha se render à vontade de Deus. Você entende isso? Porque se Deus tiver que fazer, Ele vai fazer. E eu e você não temos como escapar disso, porque nós estamos diante de um Deus todo-poderoso, estamos diante de um Deus onipotente, estamos diante de um Deus onipresente, estamos diante de um Deus onisciente, estamos diante de um Deus eterno. Não tem como fugir, não tem como escapar. E por isso eu gostaria, encerrando esta mensagem, ler um último versículo com você, Jó capítulo 42, versículo de número 2. Jó 42, verso 2. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Jó capítulo 42, versículo 2. O que é que Jó está dizendo ao Senhor? Senhor, bem sei, vamos ler juntos? Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Segura este versículo aí. Tremendo, não é, irmãos? Bem sei, ó Deus, é Jó dizendo ao Senhor. Bem sei, ó Deus, que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Se essa palavra falou ao teu coração, aplaude e glorifique o Senhor. Bem alto, bem forte, bem bonito. Coloque-se de pé no teu lugar, em nome de Jesus. Que você saia daqui desta noite disposto, que você saia daqui desta noite disposta. Se houver, amém, irmãos? Se houver, eu não estou aqui julgando, pelo amor de Deus. Mas se houver alguma área da tua vida, se houver alguma coisa que você tem resistido à vontade de Deus, à ordenança de Deus, ao chamado de Deus, você sabe para que Deus tem te chamado, você sabe o que é que Deus espera de você, você sabe quais são os pontos da tua vida cristã que de repente precisa ser corrigida. Que eu e você, que cada um de nós saiamos deste culto com este propósito. Eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. Como vaso nas mãos do oleiro, assim sou eu nas tuas mãos, Senhor. A palavra do Senhor diz que numa casa há muitos vasos. Vasos de honra, vasos que glorificam e vasos de desonra.
vasos que envergonham. O apóstolo Paulo fala a respeito disso. Numa casa há muitos vasos. Eu quero ser, pela misericórdia do Senhor, não por mim, porque eu nada tenho, nada sou, nada posso de mim mesmo, mas pela presença do Espírito Santo na minha vida, e com certeza você não pensa diferente, nós queremos ser vasos de honra para o Senhor. Nós queremos ser vasos que glorifiquem o nome do Senhor. Amém, irmãos? Queremos ser vasos que glorificam o nome do Senhor. Eu quero que, por onde eu andar, por onde eu passar, eu sei que eu sou homem, sei que sou humano, sei que sou falho, sei que sou pecador como qualquer outro, mas por onde eu passar, por onde eu andar, eu quero que as pessoas me reconheçam como um homem de Deus, para a glória de Deus. Resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Não é para nós, irmãos, a honra não é nossa, até porque nada somos e nada temos, mas que as pessoas que convivem com você, que as pessoas que te conhecem, que as pessoas que estão no teu círculo de amizade, reconheçam em você um verdadeiro homem de Deus, reconheçam em você uma verdadeira mulher de Deus. Por isso, se há áreas na tua vida, meu querido irmão e irmã, que precisam ser consertadas, corrigidas diante de Deus, não deixa para amanhã, porque não há onde nós podemos escapar dos olhos de Deus, da presença de Deus, e não há jeito de escapar das mãos de Deus. Não há quem faça escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Falemos com Deus. Querido Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, nós te damos graças pela palavra que ouvimos, pela palavra que recebemos através do Teu Espírito Santo. Sei que o Senhor, através do Teu Espírito, tem preparado para si um povo Seu especial, zeloso de boas obras. Homens e mulheres, querido Deus, que reconhecem que Tu és um Deus onipresente, que Tu és um Deus onipotente, que Tu és um Deus onisciente, que é um Deus que sabe todas as coisas, um Deus que sonda os nossos corações, um Deus que antes que haja palavra na nossa boca, o Senhor já sabe aquilo que nós vamos dizer. Ó Pai, um Deus de cujos olhos nós não podemos nos ocultar e de cujas mãos nós não conseguimos escapar. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos leve verdadeiramente ao centro do Teu querer. Ó Deus, que quebrantados diante de Ti, Senhor, sejamos como vasos na mão do oleiro, para que o Senhor possa fazer de cada um de nós, os Teus filhos, vasos de honra, vasos que glorifiquem o Teu nome. É a nossa oração, Senhor. Pai, nós não conseguimos isto por nós mesmos. Ainda que queiramos, Senhor, não há poder em nós para resistir o mal, mas o Teu Espírito Santo nos capacita a cada dia para sermos mais do que vencedores por Cristo Jesus, o Senhor. Esta é a nossa oração, é a nossa súplica, em nome de Jesus. Amém. Amém.